Esse aqui é o Rio Jordão, um rio que atravessa Israel de norte a sul e traz vida para esse país. E para o cristianismo também tem significado de vida. Por isso, hoje vamos conhecer esse lugar, o lugar do batismo de Jesus. Deixa aí seu like, seus comentários e viaje comigo. Desde o início da história de Israel, o Rio Jordão é mencionado como um rio de vida. Afinal, a Terra Santa é coberta em parte por desertos e tem poucos rios perenes. E destes, o Jordão é certamente o mais importante. Suas nascentes estão no distante Monte Hernon, na fronteira sírio-libanesa, e entra por Israel, pelo norte, através das colinas de Golã. Nesse ponto, ele ganha força e segue em direção ao Mar da Galileia, e logo depois desce em direção ao Mar Morto. Atualmente, esse rio marca o limite entre o Estado de Israel e a Jordânia, e suas águas são responsáveis pelo sucesso de projetos de irrigação em ambos os países. Durante os últimos séculos, vários lugares foram apontados como lugar do batismo de Jesus, mas um dos mais aceitos é esse, Ksar El-Yahud. Para conhecê-lo, saímos de Jerusalém e viajamos 42 quilômetros através do deserto da Judéia, até as margens do Rio Jordão. Fiz uma pausa aqui no vídeo para te lembrar que uma viagem legal é uma viagem segura. Quando você compra numa agência de viagem segura, faz o seu seguro viagem e deixa os seus negócios e a sua vida nas mãos de uma pessoa que vai cuidar de tudo para você. É isso que faz o Jorginho da HB Realiza. A HB Realiza é uma empresa de contabilidade especializada em cuidar da parte fiscal, trabalhista, contábil, administrativa, tanto da sua empresa como da sua vida pessoal. Eles cuidam de todas as partes chatas para que você possa viajar tranquilo e possa curtir tudo ao máximo. Então, siga o Instagram do Jorginho, que ele tem ótimas dicas para você, e aqui embaixo você tem o telefone dele e o QR Code. Entre em contato com ele e planeje a sua viagem, olha, para viajar tranquilo. E viaje comigo. Esse aqui é Ksar El-Yahud, um lugar que é considerado por muitos o verdadeiro lugar do batismo de Jesus. Hoje é um lugar turístico, onde os grupos vêm para se batizar, para tirar fotos, e é pertinho da Jordânia, que está ali do outro lado, onde está aquele campanário da igreja. Essa história você vai conhecer agora. Ksar El-Yahud é o nome árabe, que quer dizer Castelo dos Judeus, referência a uma antiga fortaleza próxima ao rio. Do lado jordaniano, esse mesmo lugar é conhecido como Al-Maktas, que quer dizer simplesmente o batismo. Uma das indicações que esse lugar foi o lugar de batismo de Jesus está naquela igreja do outro lado, do lado jordaniano. Aqui, esse lugar chamava-se Betânia além do rio, ou seja, Betânia que fica do outro lado do Jordão, Betânia além do Jordão. Então, nesse lugar é identificado várias piscinas batismais, correntes de água, nascentes de água que desembocavam aqui no Rio Jordão. E esse era um lugar que era chamado de val, ou seja, uma passagem do rio por onde passavam carruagens, passavam cavalos, passavam pessoas. Então, a localização de Betânia além do rio foi primordial, foi crucial para que se identificasse esse lugar como lugar de batismo de Jesus. Os turistas que estão do outro lado do rio
estão fazendo o tour pelo lado jordaniano. Atravessou o rio aqui, deu 2 braçadas, você já está na Jordânia. Por isso que existem guardas do lado de lá e guardas do lado de cá, para não aconteça nenhuma travessia clandestina. Mas é bom ter uma convivência hoje, né? Tão boa com os jordanianos a ponto de você poder dividir um lugar como esse. Olha, nós temos aqui pelo menos 100 pessoas aqui nas margens do Rio Jordão e ninguém se batizando. Por quê? Porque existe um outro lugar de batismo mais ao norte chamado Yadernit. Yadernit é o nome do Rio Jordão em hebraico. E esse lugar, Yadernit, ele fica logo na saída do Mar da Galileia. Então lá o rio é mais amplo, é mais profundo, tem águas claras e o lugar é cercado de árvores, não é assim mais deserto como é esse lugar. Então as pessoas e os grupos preferem batizar lá do que aqui, que a água é mais barrenta. Mas esse é o verdadeiro rio, essa é a verdadeira cara do rio. E a água que corre lá é a mesma que corre aqui. Aí você me pergunta por que João Batista resolveu batizar aqui no meio do deserto. E eu vou te explicar. Porque aqui existiam 2 estradas muito importantes. Ali na costa, do outro lado dessas montanhas, existia a estrada que ligava o Egito para o Líbano e para Macedônia, para todos esses lugares. Ali onde estão aquelas montanhas ao fundo, está a Jordânia, o deserto. E ali passava uma outra estrada, a Estrada dos Reis. Existia uma estrada que ligava Jerusalém e a costa à Estrada dos Reis, ao Caminho dos Reis. E essa estrada passava justamente por aqui. Aqui era o Val do Jordão, onde a estrada atravessava o Jordão. E foi esse lugar escolhido por João Batista para pregar sua mensagem de um novo reino. Um lugar onde todo mundo passava, onde todo mundo podia ouvir. O batismo não é exatamente uma novidade para os judeus da época de Jesus, porque eles têm uma cerimônia chamada mikveh, que é um ritual de purificação. Você submerge numa água viva, numa água corrente, para se apresentar diante de Deus de uma maneira pura. Então João Batista usou esse mesmo preceito, esse mesmo costume, mas deu, através de Jesus, um novo significado. Você mergulhando na água, você estaria ressurgindo para uma nova vida, pedindo perdão pelos seus pecados, iniciando uma vida com o cristianismo. Jesus mergulhou nas águas do Jordão não porque tivesse pecado, mas porque ele queria mostrar a sua aceitação do batismo e assim iniciar a sua missão de pregar o evangelho pelo mundo. O Rio Jordão é mencionado várias vezes na Bíblia. Uma delas é sobre o general Naamã, um general que veio para Israel querendo ser curado da lepra. E o profeta pediu que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para provar a sua fé. Ele fez isso e se curou. Não porque as águas fossem milagrosas, mas porque Deus estava operando. A esse mesmo lugar, a tradição cristã atribui 2 outros milagres bíblicos, porém sem nenhuma evidência. Um deles é a ascensão de Elias.
e o outro, a travessia de Josué e do povo de Israel através do Rio Jordão. Esse lugar também é considerado o lugar onde os israelitas passaram do deserto para a terra prometida na época lá de Moisés, na época de Josué. Aí você vai me perguntar por que eles precisaram do milagre para parar o rio? Para um rio tão pequeno, era só atravessar. É porque naquela época o rio era muito mais caudaloso e muito mais profundo. Só para você ter uma ideia, tá vendo aquela marca ali, ó, na parede? Ela marca a altura que o rio chegou em 2013, ou seja, 2013, toda essa parte aqui estava cheia de água. Então, provavelmente, na época de Jesus ou na época de Moisés, a água estava muito mais alta do que nós estamos agora. Todos os anos acontece aqui uma festa chamada Epifania do Senhor. Acontece dia 6 de janeiro. E é uma festa cristã, principalmente dos cristãos orientais. Acontece no mesmo dia da festa dos reis, dos 3 reis magos, aqui na região ocidental. Mas no Oriente eles comemoram esse dia como o dia em que Jesus juntou o divino com o humano. Foi o dia que ele se batizou. Deus enviou o Espírito Santo na forma de uma pomba e disse em voz alta: "Esse é meu filho amado de quem me agrado". Então eles comemoram essa data fazendo uma grande festa aqui às margens do Rio Jordão. Olha, o pessoal foi todo embora e nós também vamos. Espero que você tenha gostado de conhecer mais esse lugar em Israel e ouvir dessas histórias tão importantes para nós. Se você quer conhecer esse lugar pessoalmente, entre em contato com a Gold Trip, agência de viagens que apoia o Viaje Comigo e é especialista em Israel. Anote aí, goldtrip.com.br. Aproveite, deixa aí seus comentários, seu like e viaje comigo. Sempre que o Viaje Comigo vem aqui para Israel, o Grand Kurt Hotel é a nossa casa aqui em Jerusalém. Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.